Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com uma entrevista, um bate-papo bem legal aqui com o Rodrigo Lima, que é professor de MBA em Gestão Estratégica e Gestão de Pessoas na Faculdade Anhanguera de Sumaré. Rodrigo também é coordenador de RH de uma grande empresa multinacional mexicana que possui 3 plantas instaladas no Brasil e ele coordena todo o departamento de RH. Estamos aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre como as redes sociais, o LinkedIn, o Facebook interferem diretamente no desempenho de um trabalhador ou na recolocação de um trabalho profissional. Então o Rodrigo vai se apresentar um pouco mais para vocês aí. Fala um pouquinho pro pessoal aí, Rodrigo. Primeiro, olá para todo mundo, Sou o Rodrigo, sou professor da pós-graduação aqui da Anhanguera de Sumaré, leciono para 2 MBAs, Gestão Estratégica de Negócios e Gestão de Pessoas, trabalho na multinacional mexicana Manco, Grupo Mexiquem, tem 9 unidades aqui no Brasil, um pouquinho mais das 3 aí. Tenho 15 anos de mercado, sou formado em administração, com pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Obrigado pelo convite, primeiro. Muito obrigado, Léo. Antes de darmos continuidade aí, eu vou me apresentar para vocês também. Para quem não me conhece, meu nome é Charleston Rafael, sou formado em marketing, atualmente sou aluno do professor Rodrigo aqui no MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Estou finalizando o meu curso. Também sou analista de marketing digital em uma agência aqui na cidade de Sumaré, na qual eu moro, e dou consultoria estratégica digital de resultados, ajudando pequenas e médias empresas a alavancarem os seus negócios na internet. Vamos dar início então a esse tema, que seria o LinkedIn. Ele superou a marca de 300 milhões de usuários no Brasil. No mundo. O Brasil é o 3º país em número de usuários na rede social profissional, logo atrás da Índia e dos Estados Unidos. A rede social profissional LinkedIn anunciou em abril de 2014, aproximadamente 2 anos, que ele tinha superado a marca de 300 milhões de usuários. Recentemente, em dezembro agora de 2015, anunciou que tem mais de 373 milhões de usuários cadastrados no mundo. Segundo a própria empresa, 44% dos usuários do LinkedIn são mulheres e 56% são homens. A indústria de tecnologia da informação está em primeiro lugar no ranking de participação no total de usuários, seguido por saúde, construção civil, educação e contabilidade. No Brasil, já são mais de 20 milhões de usuários no LinkedIn, segundo dados da própria rede social em 2015. E em fevereiro anunciou que também cravou os 20 milhões. Lançado em 2010, o LinkedIn tinha fechado em 2012 com 10 milhões. Em menos de 3 anos, isso duplicou significativamente só no Brasil a base de usuários. Se no início o padrão eram usuários da TI e tecnologia da comunicação, hoje tem de tudo. Hoje tem de educação, recursos humanos, na qual o nosso convidado de hoje vai tratar do assunto, saúde e bem-estar, marketing, construção e finanças. E de acordo com a própria rede social, o perfil dos usuários se diversificou bastante nesses 5 anos de presença no Brasil, passando de 31% para 45%. No total, a plataforma deu os dados finais em dezembro de 2015 com 347 milhões de usuários. Aonde a gente chega na entrevista com o Rodrigo? Segundo a revista Fortune 500, mais de 66% dos integrantes do LinkedIn são tomadores de influência ou tomadores de decisões, tanto em venda quanto em contratações. Então, Rodrigo, eu gostaria de perguntar para você, qual a influência de um perfil bem colocado no LinkedIn na hora de uma contratação? E qual a importância também? Bom, entendo que, primeiramente, as empresas cada vez mais elas buscam os melhores profissionais, O LinkedIn vem para somar a isso, Hoje nós estamos num momento de recessão, no qual eu vejo que muitas empresas estão procurando uma redução de custo por alguns aspectos, e o LinkedIn, por ser uma ferramenta de custo barato para as empresas que têm uma conta mais elaborada, ou ser de custo zero para o candidato, Eu entendo que para o candidato, uma busca pelo perfil dele tem que ser um perfil atraente. Eu entendo que é ter um perfil bem detalhado, falando das responsabilidades, ter bem completo a parte de formação, de conhecimento. A gente fala que o LinkedIn é o primeiro acesso ao candidato. O cartão postal de entrada na empresa. Não precisa detalhar tanto porque nós temos outras etapas depois de entrevistas. Então, essa primeira
pinçada do candidato no mercado. Existe uma diferença entre o perfil do LinkedIn e o perfil no Facebook no termo de uma avaliação? Eu creio que os dois devem ser avaliados. Sim, a minha leitura como profissional de RH, eu entendo assim, o Facebook ele é uma rede mais social, né? O LinkedIn é a rede para buscar os profissionais. O Facebook ele não detalha tanto as suas experiências, ele não é feito para um fim profissional como é o LinkedIn. Então, para mim, o mais apropriado é o LinkedIn. Então, você orientaria estudantes universitários ou pessoas que ainda não possuem uma qualificação profissional de graduação, coisas assim, a dar mais enfoque no LinkedIn? Porque por esse tempo que eu venho estudando o LinkedIn, há 6 meses mais ou menos, eu pude identificar que as pessoas acham que a rede social LinkedIn é mais uma rede social, assim como foi o Orkut, como foi o MySpace, como foi o Facebook, mas ela é completamente diferente. Ali é um local onde as pessoas fazem negócios, seja vendendo produtos ou serviços, entrando em contato com potenciais fornecedores ou vendendo a si mesmo na busca de um emprego. Na minha leitura, o LinkedIn é tanto para o candidato que busca uma vaga, quanto para aquele profissional que busca desenvolvimento na carreira, né? Ali nós temos grupos de discussões, né, que agregam muito para a carreira do candidato. As grandes empresas estão cada vez mais utilizando as redes sociais como ferramenta na busca de novos profissionais para integrar as suas equipes. Então, como já foi falado, como já foi orientado, as pessoas precisam dar um enfoque mais profissional nas redes sociais, para poder assim se colocar como os profissionais de RH possam encontrá-las e identificar um pouco, a primeira etapa, o primeiro contato, eu creio, né? Nesse contexto, a rede social LinkedIn é a primeira opção dos recrutadores, que pretendem encontrar o candidato com as características e habilidades ideais para cada grupo ou cargo. Porque eu pergunto essa questão na tese de quando você coloca suas competências no LinkedIn, existe todo um trabalho por trás para que ela possa ser listada. É dado um enfoque especial a essas competências que o candidato destaca no perfil profissional? Sim, aquilo que a gente fala, o perfil ele tem que ser muito bem elaborado, ele tem que estar sempre atualizado. Talvez até alguns meses atrás eu não tinha uma determinada competência, uma determinada formação. Se eu tenho, eu preciso manter o meu perfil atualizado. Porque as empresas cruzam as informações e buscam aquilo, as principais competências para o que ela busca para a vaga. Então, nesse momento principal de identificar o candidato mais aderente, esse primeiro contato é interessante. Perfeito. Em uma de nossas aulas, você citou algo que foi bem interessante. Foi no fato que você falou que você mede o mercado de acordo com a quantidade de e-mails ou perguntas que você recebe. É algo que você definiu, identificou ao longo da sua carreira ou foi coisa assim de momento? Não, eu acho que assim, nesses 15 anos de RH, quando o mercado ele está muito aquecido ou as pessoas estão bem empregadas, não existe uma procura tão grande por uma outra posição, né? O termômetro que eu tenho é assim, quando eu sou muito acionado, é que ou as pessoas estão insatisfeitas com a posição que está procurando um novo desafio, ou o mercado está desaquecendo um pouco, que existe mais pessoas procurando do que vagas em aberto, que é o cenário, infelizmente, que a gente tem, que eu espero seja momentâneo, nesses 6 meses aqui pelo menos, até junho de 2016. Né? Eu venho de uma formação interessante que é marketing, e agora estou me especializando em gestão estratégica de negócios. E no mundo do marketing, a gente tem uma tese que são as maiores crises que surgem as maiores oportunidades. Você só consegue identificar uma oportunidade se você estiver plenamente qualificado e capacitado para poder tomar uma decisão imediata. Então, eu enxergo que por mais que estejamos vivendo uma crise, aqueles profissionais que são realmente capacitados e que deram um determinado interesse na sua carreira, planejaram a sua carreira, eu creio que esses profissionais não estão sofrendo tanto com essa crise. É só minha concepção particular ou você também enxerga isso? Eu entendo isso porque hoje nós temos um cenário de uma crise pintando no país, né? E hoje os profissionais que estão se garantindo na empresa são esses, os qualificados, os que têm uma boa entrega, os comprometidos com a companhia. Minha leitura também é essa. Eu entendo dessa forma porque é bem interessante, porque eu tenho um planejamento de carreira na qual eu tenho toda a minha estrutura do que eu vou seguir e como que eu me oriento, analisando pessoas que eu me espelho, de que forma que elas agem, quais são as competências que ela tem e gradativamente eu vou buscando me qualificar para estar próximo deles. Eles são um espelho para que eu possa tomar uma decisão. E as redes sociais deixam bem claro e evidente, basta as pessoas estarem atentas e olharem ela. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer também é, as redes sociais definitivamente entraram na vida dos profissionais do RH, isso é fato.
e transformaram o recrutamento de que forma? Ele ficou mais rápido no processo seletivo, ele retardou um pouco, qual foi as vantagens? Antes, falando especificamente da vida do profissional de RH, né? Hoje a gente tem uma velocidade muito maior com as redes sociais, de divulgação das vagas, então as vagas aparecem, se multiplicam, chegam nos candidatos de forma mais eficiente, né? Talvez algum candidato que a gente não encontraria, né, não conheceria a nossa posição dentro da empresa, nossa vaga em aberto, demoraria para chegar. Hoje, com a velocidade das redes sociais, eles chegam mais rápidos, né? E para o profissional de recrutamento também. Antes a gente tinha um processo que era mais burocrático, currículo impresso, empilhado, né? E hoje a gente tem ferramentas do LinkedIn que para as empresas consegue filtrar com aquelas competências e procurar os profissionais mais aderentes. Então isso facilitou bastante. Aqui no Brasil não é dado tanto valor, as pessoas ainda olham o LinkedIn apenas como um currículo virtual, porém nem sabem o potencial que ele tem. Em algumas empresas, algumas vagas saem só pelo LinkedIn. Não chega nem aí em portais de empregos como a CAC, Emprega Campinas. Diretamente no LinkedIn há fatos de contratação. Em caso que aconteceu comigo mesmo, sou prova viva disso. Eu trabalho numa agência de Sumaré, na qual existe uma concorrente aqui em Sumaré também. O recrutador deles, o diretor deles, encontrou o meu perfil no LinkedIn. Quando eu atualizei o meu perfil, eu estava entrando numa agência. Ele identificou essa atualização e chamou para conversar. A proposta foi legal, foi interessante, mas como eu já tinha fechado um contrato com o cara, palavra dita, palavra falada, eu optei por estar nessa que eu estou agora e estou bem feliz e satisfeito no que eu estou executando. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer também, se as redes sociais e o RH, qual é o limite da relação dos dois? Eu acho que a relação que o RH deve ter com as redes sociais é uma linha muito tênue, né? Como eu falei anteriormente, para mim, a rede social para se procurar candidatos é o LinkedIn. Eu não procuraria um candidato no Facebook, né? Então eu entendo assim, existe uma relação sim, mas a base para os profissionais de RH é o LinkedIn, né? Eu não vou procurar no Instagram, Facebook, não. O limite é esse. Eu como profissional preciso primeiramente, né, ser comprometido com a companhia que eu trabalho e buscar através das fontes oficiais. E outra coisa, como as redes sociais podem interferir no aspecto profissional no ato da contratação? Existe um limite entre o que o funcionário ou possível funcionário possa executar ou não? Hoje a gente tem um número muito grande de tecnologia, né? Smartphones, tablets principalmente. No meu entendimento, as redes sociais elas podem interferir para os dois lados. Pensando no LinkedIn, a gente tem profissionais que estão se atualizando, compartilhando vagas, compartilhando conhecimento. Esse é um lado bom. Olhando pelo lado da rede social, Facebook, se a utilização for dentro do horário de trabalho, for de forma não muito efetiva ou que prejudique a relação dele, a entrega na companhia, aí se torna algo prejudicial. Então acho que assim, existe uma linha tênue, é boa, mas eu costumo falar que tudo quando é demais, se é demais fica ruim, transborda, né? Então acho que tem que usar com responsabilidade. Isso é fato. E como a internet também mudou a forma de se trabalhar com RH no contexto geral, agora não só falando em termos de contratação. Sim, antes a gente tinha, há alguns anos atrás, eu comecei minha carreira há 15 anos atrás, nós tínhamos processos muito mais burocráticos, muito mais manuais. A internet, a informática veio para facilitar e otimizar esse processo. Hoje o profissional de RH ele pode ficar muito mais dedicado para o desenvolvimento de pessoas, que é o principal produto do RH, e não mais em atividades burocráticas como era antes, né? Nós temos hoje profissionais de RH em empresas que se dedicam em plataformas e-learning de treinamento, que é uma tecnologia nova, entidades como aqui a Anhanguera Croton, que tem cursos de EAD, então a internet nos ajuda isso, às vezes aquela pessoa que roda turno, que viaja, etc. Então acho que muda bastante a vida dos profissionais. Possibilitou uma evolução fantástica. Muito grande. Anos. E quanto pesa a qualificação profissional no processo seletivo? Olha, essa é uma pergunta chave decisiva. É uma pergunta chave. Eu entendo, o mercado às vezes fala 50%, né? Quando a gente fala de um processo seletivo, a gente tem que dividir ele em duas etapas. A primeira etapa do recrutamento, que é onde eu busco, eu pinço o candidato, e a outra etapa da seleção, onde eu vou entrevistar aquele candidato e ver se ele está aderente à minha vaga, né? Eu diria que a etapa do recrutamento, na minha opinião, representa 40%,
e a etapa de seleção 60%. Só que esse 40% da etapa de recrutamento, ela é fator determinante. Vamos pensar na ferramenta do LinkedIn. Se ele não tiver todas as competências destacadas lá, talvez eu não vou pensar aquele candidato. E na etapa de recrutamento, que para mim vale 60%, é de eu realmente avaliar se todas aquelas competências que apareceram no currículo ou no LinkedIn, elas realmente aconteceram, que normalmente as maiorias das empresas, as multinacionais, fazem através de uma entrevista de recrutamento por uma avaliação por competência, né? Entrevista por competência. Bem fantástico. E a última pergunta, que é a sétima, para a gente finalizar isso aqui, qual seria o perfil do profissional ideal na atualidade, tanto no ambiente virtual quanto o perfil profissional mesmo, o que ele deve ter nessa atualidade? Eu entendo que é assim, né? O primeiro é ter uma boa formação, uma graduação, uma pós-graduação, sempre estar atualizado com os temas da sua área, então cursos de extensão, formação, né? E principalmente as competências comportamentais, né? Trabalho em equipe, hoje ninguém consegue um resultado sozinho dentro de uma companhia, resiliência, que os desafios são grandes todos os dias, né? Ter uma boa comunicação, ser uma pessoa organizada, proativa e principalmente compartilhar conhecimento, aprender com os erros, mas para mim a principal é a entrega do resultado. De nada vale a gente ter uma pessoa com uma formação ótima, com competências comportamentais boas, se ela não coloca tudo aquilo na prática e entrega um bom resultado. Dentro da empresa você vai ser avaliado pelo resultado que você entrega, então você tem que colocar isso daí na prática. Não adianta ter só teoria e não ter prática, ter só prática e não ter teoria. Com certeza. Que é a mescla dos dois. Com certeza. E agora, para finalizar, deixa uma mensagem para o pessoal aí que está assistindo o nosso vídeo. Legal, queria agradecer primeiramente você pelo convite da entrevista, né? E queria deixar uma frase para todo mundo aí, que eu acho que assim, a nossa carreira, ela não é algo estático, né? Ela não é uma foto, não é algo estático. Ela é um filme, e a cada dia a gente vai construindo uma etapa dessa carreira, né? Eu costumo falar que a gente entra numa empresa ou numa faculdade com a mochilinha vazia, e a gente vai aprendendo, errando, acertando e vai enchendo essa mochilinha. Então assim, que cada um construa aí a sua carreira, né? Que seja um filme bem bonito. E para vocês que assistiram o vídeo agora, esse aqui foi o vídeo inicial de uma série de vídeos na qual eu vou apresentar para quem quiser, quem gostou do vídeo assistir, como criar um perfil do zero, torná-lo campeão e técnicas avançadas de otimização para que quando recrutadores puserem alguma vaga disponível no LinkedIn, que você possa ser encontrado. São técnicas avançadas que ao longo de 6 meses eu venho estudando e vai ser gratuitamente, vai ser uma série de 5 a 7 vídeos, na qual vai durar 30 minutos cada um. O link de acesso vai estar na descrição aqui abaixo. A única coisa que você vai ter que fazer para poder assistir essa série é colocar seu e-mail para receber notícias e informações de como utilizar o LinkedIn ao seu favor. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Bora! Não, manda bala lá, você tá com seu compromisso lá.